Por que algumas pessoas dormem cedo e outras pessoas dormem tarde? Isso tem a ver diretamente com seu cronotipo. Então, nesse vídeo, eu quero fazer com que você consiga entender o que pode influenciar essa nossa preferência por sermos mais diurnas ou mais noturnas. Você já sabe, eu já falei aqui num vídeo anterior, que eu vou deixar aqui em cima para você assistir depois. Você já sabe o que é um cronotipo, né? O cronotipo é esse ritmo característico que vai influenciar tanto o nosso corpo quanto a nossa mente, vai afetar toda a nossa energia, o nosso humor, nossa performance ao longo das 24 horas do dia. Então, só lembrando, são 3 tipos de cronotipo, né? Nós temos o matutino, que também é chamado de cotovia, o intermediário, que é chamado de terceiro pássaro, e o vespertino, que é chamado de coruja. Então, o que pode definir o cronotipo? O que define se a gente é mais diurno ou mais noturno? São 3 coisas, gente. Nós temos a genética, nós temos a nossa idade e, por incrível que pareça, a gente tem a luminosidade, a quantidade de luz que nos atinge ao longo do dia. Então vamos ver cada um deles, mas antes eu quero aproveitar aqui, pedir para você curtir esse vídeo antes da gente seguir e assinar aqui o canal. Então vamos lá, vamos falar do primeiro tipo, que é algo que a gente não pode mudar, né? Que é a nossa genética. Então a genética, ela vai explicar apenas, eu vou falar apenas 50% dessa variabilidade do cronotipo, ou seja, ela vai definir 50% se eu sou mais diurna ou mais noturna. Então, ela vai sugerir aí se nós somos mais cotovias ou mais corujas, né? Isso é algo hereditário, né? Uma predisposição genética. Mas isso é só 50%. Nós temos mais 2 fatores. O segundo é a idade, né? Então, a idade, ela tem um papel significativo na definição do nosso cronotipo. Por quê? Vamos pegar de criança até adulto, tá? Então, as crianças, né? Vamos ver as crianças primeiro. Elas tendem a ser mais cotovias. Elas acordam cedo e elas vão perdendo a energia, né? Perdendo a energia até ali o começo da noite. Como é que funciona para os adolescentes? Vamos relembrar aí nossa vida anterior, né? Nossos passos aí, nossas épocas anteriores. Quando adolescentes, o que a gente pode ver? A gente observa que as cotovias, que eram as crianças, né? Elas começam a se transformar em corujas. Então, elas acordam mais tarde, né? A gente percebe muito isso nos dias mais livres, que é os dias que não tem escola, né? Não tem horário definido. Então, nesses dias, vocês podem perceber que as crianças acabam acordando muito mais tarde. E se você for ver também, né? Elas ainda vão ter muita energia no final do dia, né? Até por conta de ter mudado aí um pouco esses horários, né? Como é que funciona para os jovens, né? Os jovens, eles atingem seu pico de coruja perto ali dos 20 anos de idade. É aquela etapa que a gente realmente acaba vivendo muito mais a noite do que o dia, né? E nos adultos, o que acontece? A gente volta aos poucos a ser cotovia no decorrer da vida. Então, se você for ver ali, né, 40 anos de idade, 50 anos de idade, você vai vendo que você vai meio que tem essa tendência, não é todo mundo, né? Porque a gente está vendo aqui 3 fatores que influenciam o nosso cronotipo. Mas, com certeza, a idade vai influenciar e você vai vendo que quanto mais velho, a gente tem essa tendência aí de acordar mais cedo e dormir também mais cedo. Então, 2 curiosidades aqui interessantes. Pessoas com mais de 60 anos e menos de 12 anos de idade são desproporcionalmente cotovias. Então, são muito cotovias, né? Acordam muito cedo e dormem também muito cedo. Os homens, eles são mais corujas do que as mulheres, ou seja, eles dormem mais tarde, acordam mais tarde do que as mulheres. Eles possuem um padrão mais noturno.
Então agora vamos ver o último fator, que para mim é um dos fatores que define muito o nosso cronotipo, e a gente tem uma influência aí dessa terceiro fator, é a luminosidade, né? E a gente tem uma influência muito grande hoje em dia da luz elétrica, da exposição à luz elétrica e a não exposição à luz natural. Então vamos lá, esse daqui é o último fator, né, que vai definir o nosso cronotipo, e meu modo de ver realmente é o mais importante, porque ele se define, esse fator se define por causa da disponibilidade da luz que a gente tem hoje em dia, né? Então essa exposição à luz, ela influencia diretamente, ela impacta muito o nosso cronotipo. A exposição noturna à luz tende a retardar o nosso relógio biológico, que é o que regra a nossa vida, que é o que define o nosso compasso e favorece um cronotipo mais vespertino. Então, quanto mais eu me expor à luz noturna, mais vespertina eu vou me tornar. Por outro lado, a exposição à luz do dia vai promover um padrão mais matutino. Então, quanto mais eu me expor à luz do dia, mais cotovia eu vou me tornar. O quanto a gente fica exposto à luz, né, uma maior exposição noturna vai retardar esse relógio biológico e vai levar a um cronotipo mais vespertino. Se você se expor mais à luz do dia, ele vai te levar mais a um cronotipo mais matutino. Então, resumindo, pessoal, nosso cronotipo, ele depende dos nossos genes, né, do nosso desenvolvimento e do quanto a gente fica exposto à luz. Então, vamos refletir um pouquinho mesmo sobre isso, quanto a gente está achando que nós somos noturnas, né, nós somos mais corujas, por conta da exposição à luz noturna, né, e o quanto a gente está deixando de ser cotovia pela não exposição dessa luz natural do dia. É uma grande reflexão que a gente precisa fazer e isso impacta diretamente na nossa saúde. Então eu quero pedir realmente que vocês reflitam sobre isso, repensem o que vocês estão fazendo, né, com essa exposição de luz ao longo do dia de vocês. Se vocês não sabem ainda, se vocês são matutinas, vespertinas, intermediárias, ou seja, cotovia, pássaro intermediário, coruja, tem um vídeo que eu fiz sobre esse teste, é um teste bem simples, eu vou deixar aqui para você poder fazer e não deixa de fazer e complementar com as informações desse vídeo de agora. Não deixa também de me seguir, ativa essas notificações aí para você poder aprender a dormir, se exercitar e comer melhor, de acordo com essas suas características pessoais. Tá bom? Até o próximo vídeo. Até mais.